cá, com que frequência você pensa no Império Romano? Aparentemente, os homens pensam bastante sobre a gloriosa Roma Antiga, e eu não posso negar isso. Só que isso me fez pensar que não é exclusividade masculina ocupar a cabeça com um assunto em particular. Eu percebi que nós, leitores de quadrinhos, acabamos por pensar muito em alguns assuntos em específico. E nesse vídeo aqui, então, eu vou trazer algum deles à tona. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu vou falar então sobre o Império Romano dos leitores de quadrinhos. Mas antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu quero convidar vocês a participarem do grupo do Fandom Prime no Facebook. Como aqui no canal eu tô conseguindo produzir um vídeo por semana mais ou menos, com o grupo do Facebook eu conseguiria resenhar com vocês com uma frequência menor. Porque com certeza dá pra entrar no Facebook pelo menos uma vez no dia. E a proposta do Fandom Prime pelo menos é juntar tudo que a gente gosta num lugar só. Ou seja, a junção de todos os fandoms. Então se você quer falar de Tex, de Marvel, de DC, de Star Wars, de Senhor dos Anéis ou qualquer coisa do tipo, o Fandom Prime com certeza é um lugar pra você. Eu até tinha pensado em criar um grupo no WhatsApp, só que eu acho que no WhatsApp os grupos acabam ficando meio desorganizados e no final das contas só umas 3 ou 4 pessoas acabam conversando. Tipo, alguém lança uma notícia lá e só umas 2 ou 3 pessoas ficam conversando sobre aquilo. Aí quando você pode entrar no seu WhatsApp, você tem lá 200 mensagens pra ler. E nisso são pouquíssimas pessoas que vão ler 200 mensagens pra poder entrar naquele assunto. Eu, pelo menos, nem ferrando que eu acabo lendo 200 mensagens. Já no Facebook, pra mim, pelo menos, a coisa fica mais organizada. Porque se alguém faz um post comentando sobre alguma notícia ou falando sobre algum assunto em particular, quando você puder entrar no Facebook, você vai ver aquele post lá, vai ver todo mundo que já comentou e poder participar da resenha. Sem perder absolutamente nada, só porque você pode entrar no Facebook de manhã, de tarde ou de noite. A não ser, claro, que a sua timeline seja cheia de coisas e você acabe perdendo os posts. Daí é foda mesmo e eu não posso fazer nada. Mas a minha intenção com esse grupo é que a gente possa realmente se unir como uma comunidade. Então não pense que só porque o nome do grupo é o nome do canal aqui, que eu vou só falar coisas relacionadas ao meu canal. Ou coisas que eu particularmente goste. Não, pelo contrário. Se você for produtor de conteúdo, você pode falar suas coisas lá à vontade. Essa comunidade que eu quero construir é que a gente possa falar das coisas que a gente gosta e encontre pessoas que falem das mesmas coisas. Então, se participar dessa comunidade te interessa, fica à vontade para entrar no grupo do Fandom Prime. Ele é aberto para todo mundo e você pode falar sobre o que você quiser. Se você tiver com uma dúvida sobre uma parada em específica, se estiver iniciando nesse mundo nerd, ou quiser comentar uma parada que te deixou muito empolgado, fica à vontade mesmo. Vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo. Bom, caso esse assunto não tenha chegado na sua bolha ainda, você provavelmente deve estar se perguntando por que caralho que as pessoas estão falando do Império Romano. Acontece que algumas semanas atrás uma menina veio no TikTok com essa ideia de que os homens passam bastante tempo pensando sobre o Império Romano. Daí isso acabou iniciando uma trend, onde garotas perguntavam para os homens que elas tinham contato com que frequência eles pensavam no Império Romano. E com isso as pessoas ficaram chocadas com a frequência que os caras passavam pensando na Roma Antiga. Os malucos vinham falando assim, eu penso uma vez por dia, uma vez por semana, quase que direto. Um negócio muito doido mesmo. E isso acabou chegando em mim na minha aula de marketing. Quando eu tava lá de boa fazendo minhas atividades, aí uma menina vira pra mim e pergunta, cara, com que frequência você pensa no Império Romano? Daí eu pensando assim, acho que pelo menos uma vez por mês, sei lá. E porra, não é absurdo pensar no Império Romano de vez em quando. Porque a sociedade moderna como a gente conhece hoje se dá graças aos caras. Mas enfim, eu não quero falar sobre o Império Romano. A questão é que outro dia eu tava refletindo sobre essa brisa de ficar pensando no Império Romano e percebi que na verdade tinha alguns outros assuntos que eu também pensava que meio que frequentemente. Até eu me tocar de que esses pensamentos que eu tinha frequentemente não eram exclusivos meus, mas sim esses mesmos pensamentos eram compartilhados com toda a comunidade leitora de quadrinhos. E foi a partir disso então que eu acabei entrando na brisa. Qual que é o Império Romano dos leitores de quadrinhos? E agora que você já foi contextualizado, vamos começar com a brincadeira. Só não esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Já vou começar a lista aqui então com uma parada que eu acredito que todo leitor de quadrinho pensa pelo menos uma vez por semana, que é nada mais nada menos do que Alan Moore. Pois é, o mago dos quadrinhos, o cara que só tem obra foda no seu currículo. Deve ser difícil não pensar no Alan Moore quando o cara é simplesmente um dos grandes responsáveis por revolucionar a indústria dos quadrinhos, principalmente com a sua obra mais conceituada e aclamada, que é o Watchmen. Mas o Watchmen por si só é só uma das várias e várias excelentes obras do Alan Moore. Com certeza você deve ver alguma obra dele por aí de vez em quando, como A Piada Mortal, V de Vingança, Top 10,
Tom Strong. E uma que com certeza é uma das minhas favoritas, que é Superman, o que aconteceu com o Homem de Aço. Claro que essas aqui são só algumas dessas muitas e muitas obras do Alan Moore. Mas é difícil falar de quadrinhos bons sem falar do Alan Moore. E bom, enquanto você fala dos quadrinhos do cara, você automaticamente pensa nele. E seguindo então a linha do Alan Moore, eu acho que praticamente todo leitor de quadrinhos pensa de vez em quando em Watchmen ou no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. É essas duas que com certeza são as grandes responsáveis por mudar a indústria dos quadrinhos como um todo nos anos 80. Pô, essas duas obras sozinhas mudaram a visão que a sociedade tinha sobre os super-heróis. Dificilmente você vai encontrar Watchmen fora das listas de melhores quadrinhos de todos os tempos. Já o Cavaleiro das Trevas é meio controverso, só que ele nunca foge do top 10. Já o Watchmen, na minha experiência, nunca foge do top 5. Então com certeza as pessoas estão sempre falando ou até pensando sobre o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. E como falar sobre o Cavaleiro das Trevas sem falar do grande Frank Miller, um dos grandes quadrinistas de todos os tempos, que começou com desenhos geniais e passou para roteiros fantásticos. Mesmo passando por um período controverso, por assim dizer, ali no começo dos anos 2000, o Miller nunca perdeu o seu status de grande artista. E mesmo que hoje em dia ele esteja um pouco fora de cena, as pessoas não deixam de falar e admirar o Frank Miller. O próximo item aqui da lista é uma coisa que a gente com certeza pensa com uma certa frequência, mas também não é exclusividade nossa pensar sobre isso, que é então Neil Gaiman e sua obra mais famosa de todas, que é Sandman. Acho que é chover no molhado dizer que Sandman é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, o quão bom essa série é, e que com certeza quem leu teve a vida mudada por ela. Essa parte pelo menos é uma experiência pessoal própria. Só que apesar de Sandman ser um dos supra-sumos da nona arte, o Neil Gaiman em si não tem outros trabalhos que sejam unânimes pela comunidade leitora de quadrinhos. Eu pelo menos achei uma merda aquela história lá do Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas dele. Tá, já faz tempo que eu li essa história e talvez se eu ler ela hoje em dia eu veja com outro olhar. Mas então, quando eu li isso pela primeira vez eu achei uma merda e eu tenho essa ideia sobre essa história até hoje. E se você for ver conversas sobre qualquer um dos outros quadrinhos escritos pelo Neil Gaiman, você vai ver opiniões diversas. Só Sandman mesmo que é unânime. Mas o Neil Gaiman em si não é só um escritor de quadrinhos, ele também escreve muitos livros. Livros muito bons que são muito conceituados. Alguns desses até já foram adaptados para série, como por exemplo o American Gods e o Good Omens. Os dois pelo Amazon Prime. E essas duas séries em particular têm uma base de fãs muito forte. Então tendo muitas obras em mídias diferentes, acaba fazendo as pessoas inevitavelmente voltarem pro Neil Gaiman. Além de, claro, reconhecer ele como o grande escritor que ele é. Mas beleza, então aqui eu já falei sobre a grande trindade dos quadrinistas dos anos 80. O que eu particularmente acho que já merece o seu like. Mas a gente não pode falar sobre grandes criadores sem falar sobre os pioneiros da brincadeira toda. Que são o Stan Lee e o Jack Kirby, os criadores do universo Marvel como a gente conhece hoje. E pô, como não falar desses caras, sendo que o Jack Kirby é uma referência para muitas das pessoas que a gente admira até hoje. O Kirby por si só é um gênio, uma lenda viva, um cara muito à frente do seu tempo. Literalmente um criador de mundos. Muitas das paradas que a gente curte hoje em dia são criações do Kirby. Então se por exemplo você assistir algum filme da Marvel hoje em dia no cinema, a maioria daqueles personagens que você vai ver em tela são provavelmente criações do Jack Kirby. Já sobre o Stan Lee, eu particularmente tenho pensamentos polêmicos sobre. Porque pra mim, pelo menos, eu acho que ele levou mais crédito sobre as coisas do que merecia de verdade. Mas como não pensar em Stan Lee, né? Sendo que praticamente todo o universo Marvel aparece lá, criado por Stan Lee e Jack Kirby. Daí é sacanagem, né? Porque o nome do Jack Kirby nunca veio antes do Stan Lee. Só uma vez, mas também foi trocado logo em seguida. Só que isso é assunto polêmico para um outro vídeo. O lance que pega mesmo é que em praticamente qualquer quadrinho que você pegar da Marvel do século XX, quando você olhar a parte de créditos, vai aparecer lá, Stan Lee apresenta. Então, porra, como não pensar nesse cara, né? E se não bastasse isso, se você assistir qualquer filme da Marvel, até Vingadores Ultimato, você vai ver o cara lá fazendo uma participação especial. Então, porra, como não pensar em Stan Lee? Depois de quase perder a linha, vamos mudar um pouco o tom aqui do vídeo, trazendo uma parada que com certeza todo colecionador de quadrinhos pensa quase que todo dia. Que no caso, então, é quadrinhos e mangás estão caros pra porra hoje em dia. Se você for hoje numa livraria, ou entrar num site que vende quadrinhos, ou mesmo entrar no site da editora, você vai constatar o óbvio de que os quadrinhos estão caros sim. E infelizmente essa derrota não sai da nossa cabeça. Quando alguma editora vai anunciar algum lançamento, aquela velha discussão de capa dura ou capa cartão vem à tona. As pessoas então começam a debater qual formato é melhor. Se é o capa dura, se é o capa cartão, se é papel jornal, papel couché, papel LWC e etc. Eu particularmente já fico satisfeito com capa cartão. Além de ser mais barato, ele também pesa menos na estante. Mas também tem quem defende os capa duras e os formatos luxuosos. Mas essa diferença de gostos e preferências é uma discussão que vai estar sempre indo e vindo. E não adianta nem você reclamar, mas eu particularmente acho que essa é uma discussão saudável sim. Porque se a gente, enquanto comunidade, não debate essa questão, a gente vai ter editoras lançando quadrinhos ultra, hiper, mega luxuosos sem necessidade nenhuma.
Daí aquele gibizinho que você tinha interesse de ler, que você podia pagar uns 30, 40 reais, você vai estar pagando 100 e lasqueira. Daí é foda, né? E é sempre então no meio dessas grandes discussões sobre os formatos que os quadrinhos estão saindo atualmente, que a gente tem um saudosista se lembrando dos formatinhos. E os formatinhos em si são outra parada que tem gente que defende e tem gente que vai contra. E eu acho que os motivos para ir contra os formatinhos são bem mais fáceis de se encontrar. Como, por exemplo, histórias fora de ordem, ou histórias puladas, ou histórias picotadas, textos que alteram totalmente o sentido das histórias e por aí vai. Mas acho que a unanimidade para a defesa dos formatinhos é a nostalgia. Porque as pessoas acabam lembrando com carinho do formatinho por ele fazer parte das suas infâncias. E é fato, e acredite em mim quando eu digo isso, de que atualmente a maioria dos colecionadores de quadrinhos são pessoas mais velhas, com pelo menos mais de 30 anos. E o formatinho reinava na época que essas pessoas eram crianças, então daí o carinho delas por esse formato. Mas uma coisa interessante desse lance da maioria dos colecionadores serem pessoas mais velhas é que com certeza basicamente todos eles vão pensar sobre os anos 90. E às vezes vai ser por causa das músicas, dos filmes, dos programas de TV, mas às vezes vai ser sobre os quadrinhos dos anos 90 e como aquele período foi conturbado para a arte. Porque só nos anos 90 a gente tem a morte do Superman, a queda do morcego, a criação da Image, heróis renascem e mais um monte de outras coisas que marcaram os quadrinhos dessa época. E é por isso que essa galera mais velha sempre vai ter na cabeça algum aspecto dos anos 90. Agora eu vou desafiar você, isso, você mesmo, seja você leitor de quadrinhos ou não. Eu quero que você diga aqui nos comentários se você não pensa no Batman pelo menos uma vez por dia. Mas você tem que ser sincero, porque eu duvido que uma pessoa não pense no Batman pelo menos uma vez por dia. Afrouxando um pouco isso, acho que as pessoas pensam no Batman pelo menos uma vez por semana. Porque assim, beleza, a Batmania rolou ali entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Mas mesmo que esse período em particular seja conhecido especificamente pelo boom da popularidade do Batman, a verdade é que de lá pra cá o Batman só se enraizou cada vez mais na cultura popular. Além dos quadrinhos, obviamente, a gente tem filmes, séries animadas, jogos, mais filmes ainda. Mas isso que eu tô falando são só materiais ligados diretamente ao Batman. Se a gente for pensar na Bat-família como um todo e nos seus derivados, porra, a gente vai ver que realmente o Batman tá em toda parte. Se você for olhar com atenção, hoje em dia, mais de 50% dos quadrinhos que a DC publica são do Batman ou derivados do Batman. E é por isso que eu digo categoricamente que você com certeza pensa no Batman com uma certa frequência. Seja você mais velho ou mais jovem, eu acho que além de pensar no Batman, você também pensa de vez em quando no Homem-Aranha. Não dá pra negar que o Aranha é o personagem mais popular da Marvel. E ele também tá assim enraizado na cultura popular atual. Porque além dos quadrinhos, obviamente, ele também tem muitos filmes, séries animadas, jogos e etc. No passado recente, a gente tem dois grandes exemplos que provam que o Homem-Aranha é sim um peso cultural. Que foi então o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e o Homem-Aranha no Aranhaverso. Esses dois filmes em particulares bombaram de bilheteria, todo mundo foi no cinema ver eles. E como eu disse, só com eles a gente consegue ver o peso que o Homem-Aranha tem na vida das pessoas. E mesmo que atualmente o personagem não esteja passando por um bom momento nos quadrinhos, nós leitores não deixamos de ter carinho por ele. Hoje em dia a popularidade deles não tá tão em alta quanto foi no passado, mas todos os leitores de quadrinhos estão sempre dispostos a conversar sobre os X-Men, porque esse grupo de super-heróis mutantes foram um ícone dos quadrinhos na segunda metade do século XX. Os X-Men fizeram parte da vida de todos nós em algum momento das nossas vidas, seja nos quadrinhos, na época dos formatinhos para as pessoas mais velhas, ou com os filmes dos anos 2000, ou os desenhos animados que nem foram pra mim. O lance é que a maioria das pessoas então tem uma história afetiva com os X-Men, e definitivamente todo mundo tem algum X-Men preferido. E o X-Men preferido de uma pessoa diz bastante sobre ela mesma. Então, se o seu X-Men preferido for o Wolverine, eu recomendaria você refletir a sua vida um pouco. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que independente de você ser fã ou não dos X-Men, você provavelmente vai pensar ou refletir depois de ver uma discussão sobre a icônica saga da Fênix Negra, que é um clássico não só dos X-Men, mas dos quadrinhos em si. Apesar de ser estranho eu dizer que é um clássico sendo esse um quadrinho da Marvel. Mas sim, os leitores de quadrinhos pensam com frequência nos X-Men ou mais especificamente na saga da Fênix Negra. O último assunto que eu vou trazer aqui então era uma parada que eu ia deixar de fora da lista. Mas refletindo um pouco melhor sobre o tema, eu pensei que não tem como a gente falar sobre super-heróis sem falar do Superman. Esse que, além de ser o maior super-herói de todos os tempos, também é o primeiro de todos e foi ele que iniciou a era de ouro dos quadrinhos com Action Comics número 1. E é inegável a popularidade do Superman na primeira metade do século XX. E mesmo que na segunda metade daquele século a moral dele tenha caído um pouco, foi fato de que a morte
morte dele nos anos 90 causou um boom que extrapolou a gibisfera. Então, mesmo que atualmente as pessoas tenham opiniões diversas sobre o Superman, acontece que elas têm opiniões sobre o Superman. Talvez as pessoas comuns não pensem com muita frequência no Homem de Aço, mas os leitores de quadrinhos em si pensam sim nele eventualmente. Eu pelo menos penso no Superman todo dia porque ele é meu personagem favorito, mas eu consigo ser imparcial e reconhecer a grandeza do personagem para fora da bolha. Eu até vi uma reportagem uma vez que dizia que o símbolo do Superman era o segundo mais reconhecido em todo o mundo, ficando atrás apenas de Jesus na cruz. E um personagem que tem esse nível de reconhecimento com certeza deve passar na cabeça das pessoas de vez em quando. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham curtido o vídeo e não se esqueçam de deixar like e se inscrever no canal. Mas agora eu quero que você me diga qual que é o seu Império Romano de leitor de quadrinhos. Se você pensa com frequência em algum desses assuntos que eu comentei aqui no vídeo ou se eu deixei alguma coisa de fora. Também pode comentar se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei. Além de, claro, como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que esse momento dos comentários é totalmente seu. Beleza? Então até a próxima!